Então eles partem desta hipótese, neste artigo, e aí para isso eles fazem o seguinte desenho experimental. As pessoas vão até o laboratório, e aí elas recebem $10 para participar da pesquisa. Elas ficam dentro de uma cabine, quando se fosse, né, tu chega num lugar lá para fazer um experimento e tu fica dentro de uma cabine. Dentro dessa cabine, a tua primeira atividade é a indução da emoção. Como é que eles induzem a emoção? E isso é bem legal. Inclusive eu fiz isso no evento presencial aqui. E é interessante perceber como nós somos sensíveis, né? Para contextualizar, o que eu fiz? O evento presencial, para quem não acompanhou ou não sabe do que se trata, essas coisas mais do dia a dia, acaba que, não sei se eu cheguei a comentar aqui no podcast, mas no final da primeira turma da formação nós tivemos um encontro presencial, teremos também para a segunda turma da formação, né? E o que acontece é que eles fizeram, né, um experimento. Eu montei um experimento para a turma presencial que estava aqui. Como que foi o experimento? Eles não sabiam que estavam sendo experimentados, entre aspas, e aí eu comecei a aula, dei aula e tal, e depois eu entrei nessa questão de autoconhecimento, de impactos de fatores externos que por vezes a gente não entende, e disse: olha, a gente vai fazer um exercício, né? E aí eu disparei uma folha explicando como que eles deveriam olhar aquele vídeo que seria posto logo após. Então, para um grupo eu disse assim: olha, deixa a tua emoção desandar, sente o que tiver que sentir, não tranca a emoção, se entrega pro momento. Para um outro grupo eu coloquei assim: olha, entenda que isso é um experimento, entenda que nesse contexto ali já está sendo feito o que precisa ser feito, já está dando o direcionamento que precisa ser dado, então faz um registro do pensamento, que é uma técnica que a gente discute muito na formação, que é uma técnica da TCC, né, para ajudar na regulação emocional. Então, coloquei ali tudo e dei essas 2 folhas, né, para um lado do público eu dei uma folha, para um outro lado do público eu dei uma outra folha. E aí o que que aconteceu? Coloquei um vídeo, né, e que vídeos são esses? Foram 2 vídeos, um de um acidente de carro e um outro de um acidente de uma menininha que cai de bicicleta, com áudio que eu construí com base em IA. Então, peguei o texto e pedi para uma IA, de forma emocional, falar, né, a narrar aquele texto. E hoje em dia é interessante, assim, essas coisas elas fazem fazem parecer real, assim, tu entrava, né, porque vinha o vídeo mais o áudio, uma coisa bem envolvente. E aí coloquei, várias pessoas choraram assistindo o vídeo, e principalmente o grupo que estava com o papel "se entregue". O que que eu quero dizer com isso? Que nós temos uma vulnerabilidade muito grande a nos envolver e nos emocionar com as coisas, e essa emoção repercutir o nosso processo de tomada de decisão, mesmo que nós não percebamos. Então uma coisa que acontece na tua vida, por exemplo, esse experimento que eu fiz ali, as pessoas que eu disse se entreguem, se tivessem que logo após passar por um processo de decisão de alguma coisa, inevitavelmente ter vivido aquele experimento, ter se exposto emocionalmente àquilo, inevitavelmente isso ia alterar o processo de tomada de decisão delas. E foi exatamente esse tipo de manipulação que eles fizeram nesse estudo. Para um grupo, né, eram 33 pessoas, mas para um grupo dessas pessoas, eles fizeram essas pessoas se envolverem emocionalmente com um vídeo. Era um vídeo de 4 minutos e era um vídeo da morte de um mentor de um garoto. Então eles contam ali, né, como que foi, que aquela pessoa, ela estava conduzindo aquele garoto e aquele garoto ficou sem um mentor, enfim, eles fazem todo um contexto da história e apresentam esse resultado. E aí eles induziram a tristeza. O que que eu quero dizer com isso? Tanto com o exemplo do vídeo, quanto do artigo, quanto do exemplo que eu fiz aqui dentro da formação. Nós somos suscetíveis a nos emocionar com coisas que não têm muitas vezes a ver com a nossa própria vida.
E se nós não estivermos atentos com isso manipula a nossa tomada de decisão mais do que nós possamos perceber. A emoção não existe um interruptor de liga e desliga. Uma coisa que nada tem a ver com dinheiro pode impactar no dinheiro. E aí é isso que esse estudo prova também, porque ele induz a emoção, depois ele pede para as pessoas descreverem como que estavam se sentindo. Um grupo que não era o grupo que foi induzido à tristeza tinha que escrever coisas do seu dia a dia banal, e o outro grupo tinha que escrever sobre como que estava se sentindo. E aí o que que eles fizeram? Eles pegaram esse texto e leram quantas vezes as pessoas elas colocaram a palavra eu, mim, para mim, eu mesmo, meu, né? Não sei se eu já tinha falado eu, meu. Eu, mim, meu, eu mesmo. E aí fizeram contagem. Quantas vezes essas palavras apareciam dentro do texto redigido por essas pessoas? Porque quanto maior o número dessas palavras apresentadas no texto, né, maior o indício de que aquela pessoa estava centrada nela mesma. Lembra da hipótese do artigo? O quanto eu estou centrado em mim mesmo, o quanto eu estou naquela coisa do meu Deus, eu estou em sofrimento e o mundo me odeia. Então eles fizeram essa manipulação experimental para fazer essa detecção. Isso depois de ter passado pela visualização do vídeo. O grupo que passou pela visualização do vídeo triste tinha que escrever sobre como que estava se sentindo. O grupo que passou pela visualização de um outro vídeo neutro, que eram corais, assim, coisas aleatórias, eles tinham que escrever sobre coisas do seu dia a dia. Mas os dois, né, estavam ali predispostos a escrever eu, meu, mim, pra mim, e coisas que dessem esse indício de que eles estavam mais centrados neles. Depois disso, a coisa vai ficando complexa para ver como fazer estudos exige diversas intervenções. E esse, inclusive, é uma amostra bem pequena, assim, né? 33 pessoas, mas é uma revista extremamente robusta. Então, tem seus pós, né? Tem seus pró e contras, digamos assim. E aí, o que que eles fizeram? Decisão de compra. Depois dessas duas coisas, que era indução do humor e depois de fazer esse movimento de escrever, tinha uma indução de compra, que era dada uma garrafa, como se fosse uma garrafa assim, e dito, olha, tu tem até $10 para pagar por esta garrafa. Ela custa de 0 a 10. 10 era exatamente o quanto eles tinham ganho para participar do experimento. E tu pode pagar de 50 e 50 centavos de intervalo. Então, tu pode pagar 50, 0, 50, R$1, 1,50, 2, 2,50, 3, 3,50 e assim sucessivamente nesse intervalo até 10. Tu quer comprar essa garrafa? E quanto tu pagaria? Então, essa foi o desenho experimental. Parte da indução da tristeza, via vídeo, depois escreve sobre como está se sentindo e depois tem a decisão de compra. Qual será que foi a diferença na hora de decidir comprar? A diferença foi a seguinte: o grupo de pessoas que foram, né, induzidos à tristeza, ficou com uma disposição de pagar pela garrafa 2,11 centavos. O grupo neutro, que não passou aí, né, pela experiência de ver um vídeo triste e se frustrar com isso, deu um valor, né, digamos assim, um aporte não, mas deu um lance de 0,56 em média. Então olha só, o triste 2,11, o neutro 0,56. Significa que o simples fato de terem visto um vídeo que os deixou triste fez com que eles tivessem uma maior predisposição a pagar mais pela mesma garrafa. Não era um outro produto, era a mesma garrafa. E eles ficavam mais predispostos a arcar e pagar com essa garrafa. E aí o estudo olha para isso e diz assim, ok, mas o que que justifica isso, né? E aí que entra a questão do foco no eu. Porque a hipótese deles era justamente essa, tristeza mais foco no eu induz um desejo de ampliar a percepção de si mesmo. Por quê? Porque se eu estou triste,
eu tenho uma sensação de desvalorização do eu. É como se eu olhasse pra mim e olhasse para o mundo tá cinza e eu também não tô valendo nada, sabe? Essa sensação do tipo, ai, nada vai dar certo na minha vida, não funciono, não faço nada direito. Isso são coisas bem naturais, né, de quem está se sentindo triste, porque quem tá se sentindo triste por vezes não consegue ter uma motivação efetiva para as coisas, assim. Fica mais apático mesmo, isso é uma das consequências, apatia, né. Então é natural que exista uma desvalorização do eu. E como eu já disse aqui em outros episódios, nós somos muito, temos uma dificuldade muito grande dessa desvalorização do eu. É como se nós tivéssemos sempre o desejo de proteger a nossa autoimagem. E quando eu tô triste, é como se a minha autoimagem, em algum aspecto, ela estivesse sendo quebrada. Porque eu tô triste, eu já não sou mais a mesma pessoa, eu já não tenho mais a mesma dinâmica, eu já não faço mais as mesmas coisas. Então, sabe, quebra a autoimagem. E aí o que o estudo tem da hipótese é justamente isso, se eu tô triste, e eu tenho uma visão muito centrada no eu, e eu tenho esta sensação de desvalorização, eu vou buscar um desejo maior de gastar, porque este ato de gastar vai aumentar a valorização dos meus bens, que podem porventura aumentar a valorização do meu eu, já que nós aí ligamos isso à teoria do William James, que falava que existe o eu material. Se eu consigo nutrir este eu material, eu minimizo o sofrimento, eu minimizo a percepção de desvalorização do eu. Então é como se na balança a tristeza fizesse cair a percepção de si mesmo, se achando pior, né? Ou seja, ferindo a autoimagem, e a compra ampliasse esse eu material, ampliasse essa valorização do eu material, e isso gerasse um efeito menor na tristeza, como se a compra ela fosse um amortecedor da tristeza via a ampliação dessa percepção do eu material, que somado ao eu do que eu sou de carne, do que eu sou de intrapsíquico, eu me protegeria de ferir a minha autoimagem. É meio doido, né? No sentido de que a gente fica escutando e fica assim, ah, não é possível, que ladainha. E para que tu veja assim, né, o quanto, se nós não temos consciência dessas coisas, o quanto nós ficamos ainda mais suscetíveis, porque isso não tá num script que tu vai na escola e diz assim, cuidado, quando tu tá triste, cuidado, tu tende a ser mais inconsequente com teu dinheiro. Ninguém nos diz isso. Aí eu venho e digo, em outros podcasts que eu já digo, cuidado, tu vai buscar regular essa tua emoção. Aí agora venho e digo outra coisa. Outra coisa não contrária, outra coisa que se soma a esse desafio. Cuidado, o fato de tu estar triste faz com que tu esteja, em certa medida, danificando a tua autoimagem. Para proteger a sua autoimagem, você vai querer comprar. Olha que louco! E aí nós trazemos estudos que nos provam isso, né? E aí eles foram testar isso, para que eles fossem além, né, desse entendimento de que, ok, triste oferece 2,11 para a garrafa e neutro 0,56. Mas o quanto esse foco no eu, porque para que eu tenha esse dano na minha autoimagem, eu tenho que ter um foco mais centrado no eu. Se é uma pessoa que não tem um foco tão centrado em si, será que ela corre menos risco de quando está triste comprar? E a resposta é sim. Foi isso que eles conseguiram mostrar. Eles pegaram, né, e dividiram a partir dessas pessoas que fizeram essa sinalização do eu, mim, dentro da parte escrita. E aí elas testaram, né, tanto com mediação quanto com moderação, não vou entrar aqui nos aspectos deles. E eles conseguiram comprovar que as pessoas que estavam no grupo neutro, as duas, elas tinham mais ou menos
tanto as que tinham foco em si mesmo, quanto as que não tinham foco em si mesmo, tinham o mesmo nível de consumo, mais ou menos. Então é como se quem tá numa emoção neutra, independente de ter um foco em si mesmo ou não ter um foco em si mesmo, não vai correr tanto risco de meter os pés pelas mãos no consumo. Vão mais ou menos comprar a mesma coisa, não tem diferença estatística desses grupos. Por outro lado, quem está numa condição de tristeza e tem um alto foco em si mesmo, esse é o que tem maior risco de apresentar comportamento de compra. Então, por vezes, pode ser que você tenha escutado eu falar que compra compulsiva tem uma maior tendência das pessoas tristes buscarem regulação emocional e ter um maior risco de compra compulsiva. E aí pode ser que tu tenha olhado para aquilo e pensado, mas eu não tenho. E eu sou triste. Talvez o que te proteja é que tu não tenha um foco tão centrado em si mesmo. Então, e aí eu não tô dizendo que um foco centrado em si mesmo é errado, tá? Eu só tô sinalizando que as pessoas que têm esse foco muito grande nelas mesmas e que por vezes perdem a visão periférica de mundo, onde eu tô inserido, que mundo é, com as pessoas que eu me relaciono, que estas pessoas que acabam só olhando pro seu umbigo, elas são mais vulneráveis à tristeza e como não mais vulneráveis à tristeza, mais vulneráveis de quando estão tristes, comprar. Esse foi o resultado desse artigo, né. Em resumo, eles sinalizam que isso comprova, né, que existe realmente um self material, como diria William James lá em 1890. Porque se eu tenho tristeza e eu tenho como se eu ferisse o meu autovalor, a minha autoimagem, isso aumenta a necessidade da pessoa de querer restaurar esta imagem de si mesmo. Como que ela restaura essa identidade dela mesma, essa imagem dela mesma? Comprando coisa. Porque daí eu renasço, né, como se eu restaurasse a minha parte do meu eu material. E isso servisse de, atenuante para esta sensação de que o meu valor estava sendo perdido.